A estação do Advento, irmãos, é formada pelas semanas que antecedem o Natal. É uma época de espera, de antecipação, cujos ritmos nos levam a viver a expectativa das promessas descritas nas profecias sobre a vinda de Jesus e os acontecimentos marcantes do seu nascimento. É um tempo de aprender sobre as implicações para a nossa vida atual do fato que temos um Deus que assume nosso lugar e providencia os meios para a nossa salvação. Um Deus fiel, que cumpre suas promessas e que também nos prepara para vivermos enquanto esperamos a segunda vinda de Jesus. Pois ele mesmo disse: virei outra vez. Hoje iniciamos essa nova série de sermões sobre o Advento. É um período de expectação que antecede o nascimento de Jesus. É bem verdade que nós não passamos por esse momento porque não estávamos lá, mas existe uma expectativa no nosso coração em refletir sobre o nascimento de Jesus. O fato é que no nosso coração, Jesus é o Rei absoluto. Amém? Durante esse período, nossa atenção estará voltada para os eventos que antecedem o nascimento do nosso Salvador e também para eventos posteriores, inclusive a sua morte e ressurreição. A narrativa tem anjo, tem estrela brilhando no céu, tem a mãe, tem o pai de Jesus. A narrativa tem profetas, tem coro angelical, tem até a tia e o primo de Jesus nessa narrativa do Advento. Mas o Advento aponta para frente. O Advento, neste ano, não ficaremos só até o nascimento de Jesus. Nós vamos mais além. Nós vamos até as consequências da vinda de Jesus. As consequências da sua morte. As consequências da sua ressurreição. As consequências da formação da sua noiva, a sua igreja amada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ler 3 versículos, os versículos 3, 4 e 5. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, na manhã sem nuvens, quando pelo resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. O sermão hoje não vai ser batista, porque tem 4 pontos, não tem apenas 3. Então, aqueles que nos visitam, meu perdão já antecipadamente. Nós vamos tratar nessa manhã, irmãos, da necessidade de um Salvador. Nós vamos tratar da incapacidade humana de providenciar este Salvador. Nosso terceiro ponto será enxergar ou tentar enxergar Jesus no Antigo Testamento
E terminaremos o sermão desta manhã falando sobre a expectativa de um Messias naqueles dias que anteciparam o nascimento de Jesus Cristo. Oremos. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso coração, abre o nosso entendimento e ministra a cada um de nós, nos nossos corações, a porção que tens preparado para esta manhã. A porção da Tua palavra, alimento para a nossa vida, lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia não tem meias verdades. A Bíblia não tem quase verdades. A Bíblia não tem afirmações um pouco certas. A Bíblia não trabalha nessa gramática. O texto sagrado é enfático naquilo que é necessário para a nossa salvação, e o texto sagrado contém verdades que não deixam dúvidas para quem o lê. É bem verdade que existem ensinos na palavra de Deus que são passíveis ali de interpretação e de entendimento, mas, como temos já estudado ao longo aí destas semanas, no início dos estudos bíblicos, a palavra de Deus, no que diz respeito à salvação de todo aquele que crê, é absolutamente suficiente, clara, necessária e fundamental. Veja o exemplo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O autor do Gênesis não está preocupado se o leitor acredita ou não na existência de Deus. O autor do Gênesis não está preocupado em provar a existência de Deus. O autor do Gênesis não está preocupado que tipo de Deus o leitor acredita. Simplesmente, a palavra de Deus começa com essa declaração: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia fala verdades bastante contundentes, até mesmo em forma de poesia. Salmo 53, 1. Diz o louco no seu coração: não há Deus. A palavra de Deus afirma, sem sombra de dúvida nenhuma, aquele que não acredita na existência de Deus é louco, nécio, desvairado, imprudente. Não tem discussão com a palavra de Deus. É isso e ponto final. Deus não está muito preocupado em dar explicações para a gente. Quando a gente era pequeno, a gente queria fazer alguma coisa, o papai e a mamãe às vezes falavam assim: hoje você não vai lá. E a gente, por que não? Aí o papai respondia: por que sim? Por que não? Ele respondia: por que sim? Ok. Aí a gente insistia um pouquinho mais: mas por que eu não posso ir? Aí o papai respondia assim: porque eu não quero. Quantas vezes eu ouvi isso do pastor Geraldo? Quantas vezes? Às vezes eu acho que o meu pai era o pastor Geraldo, e não só o Geraldo, às vezes. E ai de nós, se a gente questionasse um pouquinho mais. A autoridade dos nossos pais, derivada da autoridade das Sagradas Escrituras e da autoridade do próprio Deus sobre a humanidade, é assim mesmo. Algumas vezes, o nosso Deus nos leva para pastos verdejantes, para águas calmas e tranquilas. Mas muitas vezes, o nosso Deus diz: já não te mandei? Não tem conversa. Não tem conversa. A palavra de Deus é muito clara em mostrar, desde o início da criação até a última página, no último capítulo do Apocalipse, a palavra de Deus é muito clara em mostrar
que o ser humano necessita de um Salvador, que o ser humano necessita de um mediador entre si mesmo e Deus. Isso está muito claro. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, Deus dá uma ordem para o ser humano recém-criado. Que ordem é essa? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Palavra de Deus clara, cristalina, límpida. Faça isso e você viverá. Faça essa outra coisa, você vai morrer. E ao contrário dos meus alunos, com Deus não tem negociação. Ô Marcos, posso entregar um trabalhinho essa semana para aumentar a minha nota? Não, não pode, porque o combinado foi esse, você não cumpriu com o combinado. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas eu não sou um professor igual a todo mundo. Isso eu não falo para ele. Mas eu aprendi na Bíblia que o meu sim tem que ser sim. O meu não tem que ser não. E com Deus é a mesma coisa. Você percebeu como Deus foi carinhoso? Ele não perguntou se Adão e Eva queriam viver no jardim. Ele não perguntou se eles eram veganos, porque só tinha planta para comer. Ele não perguntou se eles iam gostar ou não da temperatura do ambiente, da umidade relativa do ar, nada. E para, entre várias aspas, piorar a situação, ele deu uma sentença inapelável. Você vai morrer se me desobedecer. Não tinha segunda instância, não tinha apelação ao STF, não tinha visita de direitos humanos, não tinha nada disso. A relação aqui é eu e você, Adão. E o que foi que aconteceu? O que Deus quis que acontecesse. Afinal de contas, estamos estudando sobre os decretos de Deus. E essa semana fecharemos o capítulo. Como foi que aconteceu? Do jeito que Deus decretou na sua sabedoria. O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o homem falhou em manter este pacto que Deus havia estabelecido com ele. E o que o homem fez em sua defesa? Nada. Por acaso o ser humano tinha alguma defesa diante de Deus? Tinha uma maneira dele argumentar com Deus? Ele até tentou. Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. A mulher tentou argumentar, não fui eu, foi a serpente. Não tem essa, diante de Deus, não tem essa. É por causa justamente da palavra empenhada de Deus, que não volta, que não é quebrada. A gente pode parafrasear um ditado sobre a palavra de Deus. Escreveu, não leu, a justiça aconteceu. Deus simplesmente cumpriu aquilo que ele havia pactuado com o homem. E é assim que a Bíblia fala. Bom, semana passada, o Mateus comentou sobre alguns efeitos da queda com relação aos distanciamentos que se criaram por causa da queda, por causa desse rompimento, de Adão em relação ao que Deus havia pactuado ali. O homem afastou-se de si mesmo, o homem afastou-se de sua esposa, o homem se afastou da própria criação, que ele tinha que tomar conta, que ele tinha que administrar, e o pior de tudo, ele se afastou do próprio Deus. A quebra da aliança por parte do homem o fez ficar
com medo de Deus. Lembra? Ouvi a tua voz e temi, porque estava nu e me escondi. O Deus que era todo amoroso, o Deus que era todo bondade nessa relação com Adão e Eva, de repente Deus se torna amedrontador? Não. Deus não mudou. Quem mudou foi o homem. E, portanto, agora, essa relação que foi rompida por causa do pecado, essa relação precisava ser restabelecida. Porque agora, quando Deus ia ter com o homem na viração do dia, o homem agora estava com medo. O homem agora estava escondido. O homem agora não queria mais relacionar-se. E o homem tentou resolver o problema. A tentativa humana de reparar a quebra desse pacto foi incapaz, insuficiente, improdutiva. As folhas que o homem usou para cobrir a sua nudez eram apenas um sinal externo de proteção. Porque aquelas folhas não cuidavam do real problema do ser humano naquele momento, que era interno. O pecado afetou o coração do homem de tal maneira que agora Deus estava contra a humanidade. A inclinação humana agora não era mais em direção a Deus. A inclinação agora do ser humano é para cada vez mais longe de Deus. Só que ir para longe de Deus significava que o ser humano agora passaria a olhar para si mesmo como o seu próprio Deus. Distanciar-se de Deus não era esconder-se atrás de uma pedra, de uma árvore ou de um amontoado de folhas. Esconder-se de Deus era a luta interna do homem em tirar Deus do seu devido lugar e colocar-se a si mesmo no trono de sua vida. Portanto, esse homem era absolutamente insuficiente de restabelecer a comunicação com Deus. O pacto de Deus de ter um Salvador foi firmado na eternidade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, o restabelecimento desse pacto jamais seria feito pelo ser humano. Foi o próprio Deus que não quebra seus pactos. Foi o próprio Deus que não quebra a aliança que tem com o seu povo. Foi o próprio Deus que teve que providenciar para esse homem a possibilidade de voltar-se a comunicar com ele. E a semana passada o Mateus também falou isso, sobre o fato de Deus ter que imolar um animal e providenciar uma roupa que pudesse restabelecer a comunhão entre a obra da criação, o ser humano, e o próprio Deus. Logo no início da Bíblia, logo no Gênesis, nós temos aí a revelação de que o ser humano precisa de um Salvador. E é ali no Gênesis que nós vemos de maneira embrionária, é ali no Gênesis que a gente vê o apontamento, o direcionamento para que haveria de restabelecer esta comunhão de maneira definitiva. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É o chamado proto-evangelho. É aquela primeira porção do Antigo Testamento que já aponta para Jesus, que já direciona o nosso olhar para aquilo que haveria de acontecer séculos depois. Ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento, Deus cria um povo para si, para se manifestar através dele.
e para que ele fosse sinal de bênção para todos os povos. Semana passada o Mateus disse isso também. Eu vi no YouTube a pregação, tá? Por isso que eu sei. Não foi nada de extraordinário, tá, irmãos? Foi nada de extraordinário. E ainda que o povo de Deus tivesse falhado durante a sua existência de ser bênção para todos os povos, Deus manteve a sua palavra de abençoar todas as famílias da terra a partir do seu povo. E nessa relação de Deus com este povo eleito dele, nessa relação, nessa narrativa, nessa história, nessa convivência, nessa interação, é que o Messias é anunciado. É nessa relação que o Messias é apontado. É nessa narrativa que os olhos do leitor da palavra de Deus são virados na direção de Jesus Cristo. O Messias é vislumbrado. O Messias é anunciado no Antigo Testamento. E onde está Jesus no Antigo Testamento? O texto do nosso sermão de hoje já aponta para isso. Haverá um justo que domine. É bem verdade que Davi estava profetizando, e naquele momento exato, esta profecia cumpriu-se temporalmente no reinado do próprio Davi. Ele foi estabelecido como o justo que governava diante daqueles homens. Naquele momento histórico, esta profecia encontrou seu cumprimento no reinado de Davi. Mas essa profecia apontava para frente. Esta profecia apontava para o justo, que haveria de dominar sobre toda a raça humana. Ele sim é o sol da justiça. É ele que tem resplendor sobre a chuva. É ele, através da palavra, que faz brotar a erva da terra. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. No Êxodo, Jesus é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. No livro de Números, ele é a nuvem de dia, protege contra o calor. Ele é a coluna de fogo, ilumina e aquece o frio da escuridão. Mas ele também é a rocha fendida. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Ele é o fechamento da lei. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e o nosso legislador. Em Rute, ele é o parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta em quem podemos confiar. No livro dos reis e no livro das crônicas, ele é o rei reinante. Em Esdras, ele é o construtor das muralhas, indestrutíveis na nossa vida. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Ester, ele é o nosso Mardoqueu. No livro de Jó, ele é o nosso Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive. No livro de Salmos, ele é o pastor, ele é a lâmpada. No livro dos Salmos, ele é aquele bem-aventurado, lá do Salmo 1. No livro de Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. No Cântico dos Cânticos, ele é o nosso noivo amado. Em Isaías, ele é o príncipe da paz, o servo sofredor, o pai da eternidade, o Deus forte. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Jeremias, ele é o oleiro. Em Jeremias é aquele que fala da palavra de Deus, muito embora o próprio povo demore a entender o que está sendo dito. Em Lamentações, ele é o profeta que lamenta sobre Jerusalém. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo.
Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Ele é quem cala a boca dos leões. Em Oséias, ele é o marido fiel, que paga o preço da infidelidade da noiva. E mesmo assim fica com ela. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro com pés formosos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus gritando: revivificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Naum, ele é vingador dos eleitos de Deus. Em Ageu, ele é o nosso restaurador. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E em Zacarias, ele é a fonte que purifica o pecado e a impureza. Jesus é tudo em todos aqueles que fazem parte do seu povo eleito. E é assim que a Bíblia fala. É assim que a Bíblia fala. Voltemos para o nosso texto de Samuel, irmãos. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Veja que o exercício do reinado de Jesus Cristo não é autoritário no sentido de injusto. Jesus tem toda a autoridade. Um pastor, muito amigo nosso, costuma dizer que o reino de Deus é uma monarquia e não uma democracia. Será como a luz da manhã quando sai o sol, na manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Davi está enterrado. Davi não nasce mais a cada manhã. Davi não brilha atrás das nuvens. Aqui a gente está vendo Jesus profetizado, apontado, direcionado. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, né? Davi queria construir um templo. E ainda que essa nossa casa aqui, não seja a melhor para Deus, porque está cheio de sujeira ainda, Ele estabeleceu comigo uma eterna aliança. Tudo será bem ordenado e guardado. Nossa vida pode estar uma desgraceira, mas Ele vai ordenar. Toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Lembra do que Jesus ouviu quando ele foi batizado? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus falava isso para Davi. Mas Deus fazia Davi olhar para frente também. Como é que estava o povo de Deus na época que Jesus nasceu? A coisa estava meio complicada naqueles dias. Havia alguns revoltosos na comunidade judaica querendo destruir o Império Romano na mesma base do Império Romano. Só que o Império Romano vinha com espada e lança e os judeus vinham com uma adaguinha assim, pequenininha, desse tamanho, assim, os zelotes. Já ouviu falar de um zelote famoso? Tem um Simão, um tal de Simão, o zelote, que andou ao lado de Jesus, agitador político, Black Bloc Jew, não é? Queria invadir o Senado romano, queria matar os caras.
E sabe o que aconteceu quando Jesus chamou esse agitador político para andar do lado dele? A gente não tem nenhuma frase de Simão Zelote na Bíblia. Nenhuma. Tem nada. Isso para mim significa que ao lado de Jesus, pouco importa o que você pensa sobre a política. Quem manda na sua vida é Jesus e não a política, não a sua ideologia, não a sua maneira de pensar. Diante de Jesus, um agitador político tem que se calar. Então tinha essa perspectiva. Tinha uma outra perspectiva de que o Messias viria e não só aquele poder político, aquele poder imperialista de Roma seria destruído, mas haveria o reencontro de todos os judeus ali em Jerusalém para um reinado de justiça, para um reinado de equidade e de plena paz entre as pessoas. Havia essa expectativa. Alguns historiadores chegam a dizer que o nome Jesus era um nome relativamente comum naquela circunstância, dada a esperança que as famílias tinham, não que seu filho fosse o Messias, mas na esperança de que ele realmente viesse. Então era Jesus correndo para tudo que era lado lá em Jerusalém, Belém, qualquer outra cidade daquela circunstância. Há historiadores que chegam a dizer isso. Josué é o nome em hebraico. Josué. Veja comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 15. Olha só um pouco da expectativa messiânica que existia entre as pessoas. Lucas, capítulo 3, versículo 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não era o Cristo. João vem com uma pregação explosiva, arrependam-se dos seus pecados, né? Eu batizo com água, mas vai vir alguém aí que vai batizar com fogo. Ele tem um machado na mão, ele vai cortar a árvore e vai lançar fora no fogo. As pessoas ouvem João Batista pregar e pensam, é ele. Ainda mais uma profecia lá de Zacarias falando que o Messias viria no espírito de Elias. E o que foi que Elias fez no tempo dele? Acabou com todos os profetas, né? Apesar de em algum momento ter ficado amedrontado, né, por causa de Acabe e Jezabel, enfrentou, e uma pregação absolutamente contundente Elias teve. Elias foi tão contundente que a palavra dele foi, segundo a minha palavra, não vai chover. Olha, a maioria dos profetas falava o quê? Assim diz o Senhor. Elias não. Dada a intimidade. Então, havia essa expectativa messiânica no coração das pessoas. Vai um pouquinho mais para frente no Evangelho de João, capítulo 7. A gente vai ver um pouquinho mais dessa expectativa. João, capítulo 7, versículo 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Veja, Jesus já estava lá, fazendo o que tinha que fazer, e as pessoas ainda estavam no aguardo, as pessoas ainda estavam na expectativa, os olhos daquelas pessoas ainda estavam fechados para a realidade que Jesus era o Messias. Mas João Batista morre. Então não pode ser ele. Mas para um homem
daquele período, Deus resolveu mostrar o Messias. Um homem naquele período segurou o Messias nas mãos. Por favor, volte para Lucas no capítulo 2. Deixa aí aberto. Você faz parte de um povo para o qual foi prometido, você vai ser uma bênção para todas as nações. Você faz parte de um povo para o qual foi prometido que o Messias nasceria entre os teus irmãos. Você faz parte de um povo milenar que sofreu no Egito, que sofreu no deserto, que sofreu para conquistar a terra, que dentro da terra perdeu a terra, recuperou a terra, perdeu a terra, recuperou a terra. Você faz parte de um povo que dentro da terra foi expulso e retirado daquela terra, ficou preso durante tantos anos fora. Você faz parte de um povo que esperançosamente queria voltar do exílio e voltou do exílio. E a vontade, a alegria, a satisfação de ter voltado do exílio era tão gigantesca que eles cantavam assim: estamos sonhando. Quando o Senhor restaurou Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo que agora está sendo dominado de novo. Você faz parte de um povo que agora, nesse momento, alguém pode invadir a sua casa, violentar sua esposa, matar seus filhos, roubar o que você tem, deixar você na miséria, e se o cara não gostar muito de você, ainda mata você. Ah, mas eles deixam a gente fazer os nossos cultos. Se você pagar os impostos, se você não se insurgir, se você ficar quieto, pode fazer o que você quiser, não tem nenhum problema. Você está ali, você está nessa expectativa. O que a gente compararia essa expectativa nos dias atuais? Os meus alunos estão na expectativa de saber se vão passar de ano. Os alunos do Henrique estão na expectativa se vão passar no vestibular. Né? Enfim, pense em você. Pense em você. Quais são as grandes expectativas que você tem para a sua vida? Pensa nelas. Esse povo estava esperando um libertador. Claro, estava esperando um libertador do jeito errado. Né? Eles queriam um libertador para fazer frente ao Império Romano. Mas eles estavam na expectativa. E há um senhor de idade, já velho, cansado de dias, para ser poético aqui, para esse velho, Deus mostra alguma coisa que para ninguém naquela oportunidade, naquela circunstância, soube entender. Talvez Maria e José soubessem. Acompanha comigo no capítulo 2, a partir do versículo 22, irmãos. Completando-se o tempo da purificação deles, dos recém-nascidos, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Né? Está falando de Jesus. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O Deus que mantém os seus pactos é assim. A criança ainda não andava, mas Simeão disse: pode me levar, porque eu já vi a tua salvação. Eu estou em paz agora. Eu sei que Deus cumpriu com a sua promessa. Eu sei que Deus não quebrou a sua aliança. A salvação está nas minhas mãos. Então, Deus, eu estou pronto para ir. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa que não vê a realidade ainda presente, mas assume que ela já está realizada? Que fé é essa? A pergunta da Bíblia ecoa nos nossos olhos: quando o Filho do Homem vier, achará ele, porventura, fé na terra? Sim, achará, porque aqui haverá um povo firmado na fé, aqui haverá um povo alicerçado na sua palavra, aqui haverá um povo sendo preparado pelo próprio noivo, para se apresentar diante dele sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem pecado. Quando o Filho do Homem vier à terra, achará sim fé na terra, porque haverá um remanescente de Israel. Haverá sim fé na terra, porque seu povo eleito vai ser preservado por ele mesmo. Não é a decisão desse povo que faz ele ser salvo, mas é a garantia do Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo. É essa a garantia. É essa a garantia. E como é que a igreja de Cristo começou? Como é que a igreja de Cristo começa? A igreja de Cristo começa falando exatamente isso. É Pedro, no seu primeiro sermão, dizendo: lembra aqueles que vocês mataram há alguns dias atrás? Pois Deus o levantou. Vocês o mataram, mas Ele é o justo, que vai dominar sobre todo o homem, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, porque as tuas promessas se cumprem, pois tu és fiel. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és fiel. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade. Te louvamos, Senhor, pela tua graça. Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador, te louvamos porque cumpriste a promessa de ser o nosso Salvador. Cumpriste a promessa
de nos salvar dos nossos pecados. Te agradecemos, Jesus Cristo, nosso noivo, por estar nos preparando para aquele grande e glorioso dia que haveremos de nos encontrar. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra, viva e eficaz, brota no nosso coração através da Tua operação. E por causa disso Te agradecemos, porque através dela somos instruídos, somos corrigidos, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Fica conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. Te agradecemos pela manifestação de Jesus Cristo na história e na nossa vida pessoal de cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.